está aqui, gente? Deixa eu pegar também. Ah, a gente só trocou as canecas, que era para você estar com essa e eu com essa. Verdade. A gente só trocou. Inspiração aí na corrida, um bate-papo sobre Boston. Aqui, aqui, que linda, gente. Olha, Ela vai contar tudo pra gente, como esse mulherão aqui corre tanto. Quero saber o segredo, se é só whey. Mas não é mesmo. E aí, Grazi, se apresenta. Bom, vamos lá. Meu nome é Graziela, eu tenho 44 anos, sou dentista, sou casada, tenho 2 filhos, uma de 13 e um de 11. Corro há 20 anos. 20 anos já? 20 anos, 2003 eu comecei a correr. Nossa, bastante. E por que você começou a correr? Então, na verdade, eu me formei e eu sempre fiz esporte, né? Sempre, desde pequena, eu joguei vôlei, depois na faculdade também, continuei a jogar. E aí, quando acabou a faculdade, acabou o esporte também. Aí eu falei, não, gente, o meu corpo eu preciso me movimentar. E aí, entrei numa academia, e aí comecei a caminhar na esteira, né? Falei, E aí em 2003 eu fiz uma provinha de rua, que foi a Pão de Açúcar, revezamento Pão de Açúcar. E, cara, quando eu cheguei lá e vi tudo aquilo lá, né? Aquela emoção, aquela linha de chegada, toda aquela galera, um monte de gente. Eu falei, não, é isso aí. Achei o esporte que eu preciso para... E você ainda não tinha filhos? Não, tinha 22, 23, não, 24 anos. E depois que você teve os filhos, você conseguiu ou demorou um tempo para você voltar às corridas? Na verdade, na gravidez, nas duas, eu não corri, eu não me sentia segura em correr. Sim. Mas eu caminhava, fiz academia, então fazia funcional, fiz natação, aí dei uma trocada até na gestação eu fiz natação. Quando a minha primeira nasceu, eu fui voltar a fazer atividade física quando ela tinha uns 5 meses, mais ou menos. E voltar a correr mesmo, eu voltei depois, acho que de quase um ano. Demorou um tempo. E naquela época, né, é o que eu falo muito, né? Antigamente era mais difícil, né? Porque eu acho que a gente também não tinha tanta cobrança, né? Que nem a mulher de hoje eu acho que tem. A gente não tinha uma planilha. Você tinha planilha de treino? Não, imagina. Não, a gente fazia mais por lazer. Não tinha frequencímetro, não tinha relógio. Então a gente treinava, mas treinava pelo prazer, para voltar à forma física, né? Não tinha uma cobrança muito grande. Eu tenho que fazer 4 treinos de corrida, né? Isso, e assim, não tinha, eu preciso fazer 5 quilômetros, eu preciso fazer 10 quilômetros, eu preciso fazer... Não, eu saía para correr, né? A gente saía despretensiosamente. Então, descia ali, a hora que a neném dormia, ou tinha alguém ali para ficar com ela, eu descia e saía correndo, e voltava. Então, assim, nem sabia quanto eu tinha feito, quantos quilômetros, qual era o meu pace, não sabia nada disso. Porque a gente nem tinha o frequencímetro. Nem tinha. E quando que o negócio começou a ficar sério? Realmente, assim, técnico, né? Quando o meu segundo filho nasceu, eu voltei, quando o médico me liberou, aí ele tinha uns 3 meses. Aí eu já corria as provas de 10 quilômetros, 15 quilômetros, e aí eu falei, putz, eu queria fazer uma meia maratona. Aí eu falei, mas eu não me sinto segura em fazer da minha cabeça, né? Falar, gente, vou sair para correr uma meia maratona. Não me sentia segura. E aí eu peguei uma pessoa, um treinador, para fazer a prova, né? Sim. E aí em 2013 eu fiz minha primeira meia maratona. E aí eu me apaixonei, né? Me apaixonei pela meia. E aí começou a história da evolução. Da evolução. Né? Porque da evolução. Você fala, putz, eu terminei essa prova nesse tempo. Tá, você tá num desconhecido, porque você nunca fez, você não sabe, é aquilo ali. E aí eu falei, não, mas espera aí, nossa, mas eu terminei tão bem, assim, feliz, bem. Eu vou fazer outra, eu acho, né, daqui a um tempo. E aí começou. E aí, desde então, eu sempre tive alguém para me ajudar, né? Então, um treinador, depois eu fui para assessoria.
E aí depois que eu entrei numa assessoria, aí eu nunca mais saí. E a primeira maratona aconteceu quando? A primeira foi em 2018. Demorou, né? 15 anos. Demorou. 15 anos. Eu tinha muito medo de fazer maratona. Por quê? Muito. Primeiro que eu achei que eu nunca fosse conseguir fazer uma maratona, né, completa, né? Mas você acha que faltava o quê? Autoconfiança? Faltava autoconfiança. O tempo por conta de filhos? Também porque eu não queria fazer mal feito. Então, eu teria que treinar para isso. Eu já sabia que o treino para 21 não é fácil, né? Você tem que ter os seus longos, você tem que ter uma frequência de treinos. Para maratona ia dobrar, né? Então eu falei, putz, com 2 filhos pequenos, trabalhando, cuidando da casa, marido, aquela vida louca que a gente leva, como é que eu vou encaixar? E aí conversei com a família, né? Sentei lá todo mundo, falei, gente, ó, é o seguinte, eu gostaria de fazer, mas vocês vão ter que entrar aí no jogo e me ajudar, porque eu vou chegar de um treino de 30 quilômetros, eu vou querer deitar e descansar. Eu não vou querer sair correndo e fazer, não dá. E aí eles toparam. E qual que você fez a primeira? A primeira foi Porto Alegre. E quanto tempo você fez sua primeira prova? Então, a primeira foi 4h01. Isso, né? As pessoas não entendem isso, né? Essa trajetória. Eu pego hoje, muita gente vai a primeira maratona, chega na clínica, e na verdade, eu pergunto a meta para saber qual é a velocidade para fazer o cálculo calórico, né, dessa ingestão, mas normalmente as pessoas que fazem a primeira vez já falam, eu quero fazer abaixo de 3h30. A mulher, né? A mulher, o homem eu acho que tem mais força, mais testosterona, claro. Mas essa autocobrança de já colocar uma meta bem agressiva, né? A primeira é um desconhecido. Você está indo para o desconhecido. Por mais que você escuta as pessoas falando, as pessoas é assim, 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 mas você nunca vivenciou isso e você não sabe como seu corpo vai responder, né? Então, eu fui para terminar. E aí, foi uma maratona difícil, porque choveu o tempo inteiro. Eu fui, a Flávia, uma amiga minha, foi comigo o tempo inteiro, um anjo. Ela me dava várias dicas, né, durante a prova, mas eu estava ali pela primeira vez. Aí, quando eu terminei a prova, eu terminei exausta, cansada, só que eu fiz 4h01, né? Bem, muito bom. Bem, feliz. Muito Nossa, bom. Chorei, feliz. A minha primeira eu fiz em 4h16, eu acho. 4h15, 4h16. Né? A gente tá ali para terminar, né? Para entender. Para entender, exato. E aí virou uma chave no meu corpo de falar assim, putz, primeiro eu consigo. E a Flávia falou para mim assim, foi muito engraçado. Ela falou, cara, quando você cruzar a linha de chegada, você vai achar que você é uma menina super poderosa. E é bem isso. Né? É bem isso, não é assim? E aí eu falei, nossa, é isso aí mesmo. Eu consigo fazer. E aí, aí eu falei, gente, fiz 4h01, né? Podia fazer 3h59. Eu acho que eu vou fazer mais uma. Mas também tem a questão que aquela época, que não faz tanto tempo, mas já é diferente. Eu acho que a gente tem, né? A gente tem 2 tempos, antes da pandemia e após a pandemia. Antes da pandemia, a gente não se cobrava tanto. Se cobrava, mas eu acho que agora tá, 30% a mais? Eu acho. 30%? Eu acho que tá muito em cima de números. Eu nunca tentei fazer o número de alguém. Começa por aí, porque a pessoa que você vê ali, que cruzou na sua frente a linha de chegada, ou que tem uns tempos maravilhosos, que ela acha que são maravilhosos, ela não tem tua vida, né? Não, é o que eu falei, às vezes não tem 2 filhos, um cachorro, não trabalha o dia todo, você tem 2 trabalhos, né? Você é dentista, ainda administra. Tem uma loja de For You para produtos esportivos. Sim. E assim, não estou falando que a minha vida é mais difícil que a da outra pessoa, mas é diferente, né? Então, você não pode se comparar, porque cada um é um e cada vida é uma vida e nós somos amadores, né? Então, isso é um hobby pra gente, não pode virar
uma obsessão. E eu acho que o grande aprendizado não é nem você bater um recorde, o grande aprendizado é como você se comportou durante todo o ciclo. Exato. E como você foi, administrou a sua mente durante a maratona. É isso, é isso. Eu acho Esse que é o grande aprendizado. E eu né? acho que o ciclo é muito mais legal. Claro que a maratona nossa, é sensacional, assim, mas o ciclo eu amo o ciclo, né? Porque é um aprendizado que você vai tendo semana a semana, né? De você lutar contra o cansaço. Exato. De você lutar contra, será que eu consigo? Não, eu tenho que fazer. A disciplina. A disciplina, te dá foco, te dá disciplina. Você abdica de algumas coisas para você ter outras, não tem jeito, né? Mas tão, para mim, pelo menos, é tão enriquecedor. Eu vou me transformando e vai melhorando tanto a minha cabeça, a minha vida, sabe? E que, claro, o dia da prova é o dia da prova, maravilhoso, né? É você ir lá pegar a tua medalha. É você realmente fazer tudo que você aprendeu no ciclo e pegar a sua medalha. Exatamente. Né? Então é maravilhoso, assim. Por isso que eu tento fazer uma por ano para ter esse ciclo todo ano, porque eu adoro. E quando que chegou Boston? Então, Boston. Você tinha já vontade de fazer e foi lutando nas maratonas para pegar ou não? Era uma coisa que você não pensava? Quando eu fiz a primeira, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir pegar o índice. Nunca, nunca mesmo. Assim, não passava pela minha cabeça. Então, Boston não passava pela minha cabeça, porque para mim eu não ia pegar o índice. Então, começa por aí. Daí, quando eu fui fazendo as outras, eu fui baixando meus tempos e as pessoas falavam para mim, putz, você vai pegar o índice, você vai pegar o índice. Eu falava, gente, até parece, vai, para. E aí, quando eu fiz Buenos Aires em 2000 foi antes da pandemia. 2019. Faltou 3 minutos para eu pegar. Você fechou quanto lá? 3:43. E aí meu índice era... Meu tempo de Buenos Aires, da primeira Buenos Aires que eu fiz, 3:43. E aí faltou 3 minutos. Aí eu falei, gente, 3 minutos? Na verdade 3 não, né? Era 3:40. Porque você precisava fazer menos. Precisava fazer menos. Por conta do corte. Isso, Mas aí me acendeu uma luz. Eu falei, gente, talvez eu até... Sim, tá muito próximo. Talvez eu consiga. Tem que baixar, sei lá, 5 minutos. Já achava difícil baixar 5 minutos. Sim. Mas, né? Aí vem a pandemia. Cortou nossas pernas, né? Aí cortou, broxou, né? Desencana. Eu já estava inscrita para Porto Alegre do ano seguinte, 2020. Sim. Aí fechou, né? Não teve a prova. E eu acabei fazendo, eu e a Vinha, a gente fez a virtual de Nova York, na pandemia, aqui em São Paulo. Mas assim, foi uma delícia, foi gostoso, mas foi uma prova, né, pra gente fazer nosso ciclo de maratona e só. E aí, 2021. Aí 20 foi pandemia o ano inteiro, né? Aí 2021 teve Rio. Foi Rio. Não, voltou. Gente, final. Não sei quando que final. Voltou. Que foi em novembro. Sim. Isso. Sim, isso mesmo. Aí a gente estava meio que perdida nas provas, eu já tinha desencanado, falava, eu não vou pegar mesmo, e tchau e benção, e vamos lá. E aí abriu o Rio, e aí toda a assessoria ia, eu falei, eu também vou. Então vamos lá, vamos fazer a maratona. Sabia que Rio é uma maratona difícil por causa do calor, e foi em novembro. Então eu falei, mais calor ainda. Fui para curtir, porque aí meio que começaram a voltar as provas. E aí no Rio, eu fiz 3:33. Que incrível. Tirou muito. 10 minutos. 10 minutos. Aí eu falei, no Rio. Peguei. E o que você acha que foi nesse... O que você acredita que aconteceu com você, Grazi, para você ter tido essa evolução? Qual foi o ponto? Foi treino? O que mudou ali para você ter tido essa evolução? Eu acho que foi muito treino, muito treino. Acha que mudou o que você fazia em relação a Buenos Aires para o Rio? Eu acho que eu fui, na verdade, entendendo o meu corpo. Então, nos treinos, eu sempre tentava
arriscar um pouquinho. Então, putz, eu fiz esse treino assim, eu vou tentar fazer na próxima um pouquinho mais forte. E vamos ver o que dá. E eu fui fazendo isso ao longo dos anos, né? Foram anos e anos fazendo isso. Então, eu fui conhecendo o meu corpo. Então, sabendo... Claro que vários treinos eu quebrava, então, porque eu arriscava, eu, putz, morria ali, não terminava o treino, acabava morta e não fazia. E aí, então, tá bom, então ali eu não posso ir, até onde eu posso chegar é aqui. E aí fui evoluindo nos treinos, né? Alimentação, eu mudei bastante, comecei a cortar algumas coisas, fui descobrindo o que me fazia mal, o que me fazia bem, fui ajustando isso e aprendendo a sentir meu corpo nas provas. Eu acho que foi isso, uma mistura de muito treino, eu treino bastante mesmo. E a alimentação também ajudou bastante. Em ciclos, quando eu estou no ciclo de maratona, eu abro mão de algumas coisas, deixo de comer algumas coisas. Eu não deixo assim, eu não zero, sabe? Às vezes eu tomo um vinho, cara, porque eu tô com vontade, ou como um chocolate porque eu tô com vontade. Mas eu não abuso, eu compenso no dia seguinte, eu não, isso que eu conversei hoje aqui, né? Eu já fiz 9 maratonas, teve maratonas que eu fiquei super restrita, não comi nada, tirei 4 meses antes o álcool, e isso não me trouxe mais performance. E o fato do equilíbrio, de controlar, óbvio que eu não vou beber 3 vezes na semana por conta dos treinos, mas de beber um pouquinho, ter o chocolatinho, ter a pizza, mas tudo controlado e pouco. Claro que quanto mais eu restringo, melhor eu me sinto de composição corporal e de energia, de recuperação, mas não tirar 100%, mas controlar muito mais do dia a dia. Isso já melhora muito. Né? É isso que eu senti. Eu senti que eu tirando e eu não tirando, mas diminuindo, para mim é um prazer e eu fico bem e não me altera. Eu não sou profissional, eu não vou ganhar a prova, então, assim... Cara, pra mim tá tudo bem, assim, né? E você vai se conhecendo, né? Exato. Que é aquele tal negócio. Eu paro de beber porque eu sei que se eu beber na sexta-noite e fazer um longo sábado de manhã, não vai dar bom. Ou se eu beber na terça-noite, quarta-feira for fazer tiro, não vai dar bom. Então você tira ali daqueles dias de treinos intensos, né? Isso, assim, isso treino mais mesmo. Intenso, né? E aí, assim, pro Rio, quando eu peguei pro Rio, aí eu falei, putz, e agora, né? Peguei, não tava esperando que eu ia pegar no Rio. E aí, cara, aí meu marido virou para mim e falou, não, você vai. Ele que me incentivou, porque aí eu fiquei meio perdida, né? Porque eu não tava esperando. E aí eu falei, beleza. Só que eu já estava inscrita em Porto Alegre da pandemia, né? Sim. De 2020. Aí joguei para 22. E aí consegui baixar em Porto Alegre, mais ainda. E aí eu falei, não, agora acho que é para eu ir mesmo e eu vou. Fui. E aí? Me conta, quando você chegou em Boston, como que foi? Cara, assim, já no aeroporto você já vê as coisas, a cidade ela respira maratona. Então você já vê lá o negócio da maratona, as plaquinhas, todo poste tem uma plaquinha. É uma energia assim que se espalha, né? Você vê as pessoas chegando para correr a maratona. Todo mundo uniformizado. Toda a cidade com placas. É uma coisa assim deslumbrante. Eu nunca tinha feito, eu fiz uma meia fora do Brasil, mas eu nunca tinha feito uma maratona fora, assim, além de Buenos Aires, né? Eu fiquei encantada, assim. Da hora que eu pisei no aeroporto até a hora de eu ir embora, eu fiquei encantada. É muito, respira, a cidade ela respira a maratona, então tudo gira em torno, sabe? Aí a gente já queria pegar o kit, já queria fazer as coisas, já queria treinar, já queria... É muito bacana, assim. E a cidade inteira tá fazendo isso, né? Você vê as pessoas correndo, você vê... Quem gosta, né? Quem tá lá para isso fica louco, né? Muito legal. Muito. E a largada, o fato de você sair de ônibus, ir para outro lugar, como que foi para vocês? Eu, assim, é um perrengue, né? Não deixa de ser um perrengue. Porque aqui é o que eu conversei com a Bibi, né? A gente não come 2 vezes, a gente não carrega um lanche, e aí você fica muito perdido nisso. Será que eu como? Mas e se der mal? Porque
sei lá, que a gente não come 2 fatias de pão, uma banana, um suco, sei lá, o que, dependendo, cada um faz uma coisa, né? Mas aqui a gente não se enche de coisa pra ir fazer um longo, né? E aí, como que foi pra vocês? Assim, a gente ficou meio perdida, porque realmente a gente nunca fez, mas é tudo tão organizado que dá certo, né? É impressionante, dá tudo certo, são 30 mil pessoas. Você conseguiu comer 2 vezes? Consegui. A gente acordou umas 4 e pouco, e aí 5 e pouco a gente tomou um café pouco, a gente não comeu muito não. Acho que eu comi uma banana e tomei um café preto, uma banana, e acho que comi meio pãozinho, que eu também 5 horas da manhã eu já não tava... eu não conseguiria nem isso. Falei, ai, gente, tá ótimo, tá bom. Eu tenho dificuldade de comer às 5 da manhã. Então, morro de dificuldade. O estômago. Então, não é. Meu estômago. E você já tá nervosa. Já ansiosa. Você já tá assim, sua cabeça. Por isso que eu carrego muita coisa líquida. Eu prefiro, por exemplo, colocar um suplemento de carboidrato líquido numa garrafa, ou um suco, um suco de beterraba, um suco, um nitrato ali, do que ficar mastigando. Mas aí era longo. E aí, na verdade, imagina, ficar com líquido das 5 da manhã até as 10h30, então, também não rola, né? Não dava, né? Aí eu levei pra largada mesmo, né? Que aí a gente vai pra chegada, pega o ônibus. Aí eu eu levei uma banana, levei meus suplementos que eu ia usar durante a prova e eu cheguei até a levar um sanduichinho, mas eu não comi. Porque é tão rápido, né? Na hora que a gente chega lá, sei lá, a gente quer ir no banheiro, aí fica vendo o que vai tirar, será que eu fico com esse? Deixa eu tirar. Aí você fica ansiosa, você quer ouvir, você olha, de repente já estão chamando você pra largar. Isso mesmo, né? Exatamente, é isso aí. Aí eu comi a banana e falei, nossa, mas eu já tenho que ir, acho que eu vou no banheiro. Quando eu cheguei lá já tinham dado tiro, pra você ver, porque a caminhada, é longa. Eu não lembro quanto tempo dá quase eu levei. 1 quilômetro ali. Eu acho que uns 10 minutos, não, dá 1 quilômetro, né? Mas eu não lembro quanto tempo eu levei, se foram 10 minutos. E eu acho que eu fui lenta, porque eu fui olhando, porque ali vai muita gente torcendo também. E vai uma fila de gente, não sei se ali eu perdi tempo. Eu sei que na hora que eu cheguei já estavam dando tiro da minha largada. Aí você já tá toda preocupada em fazer o negócio funcionar ali, né? E esse ano choveu, então tava chovendo, eu tava com a minha roupa de prova, aí eu tava com uma calça, com um moletom, com uma capa de chuva e um cobertor. Eu andava assim, né? E aí eu comecei a tirar. Então eu falei, gente, eu tenho que sair logo, porque eu vou começar a tirar a roupa no meio do caminho. E aí essa caminhada eu fui tirando. E aí a chuva, eu acabei ficando muito molhada, né, já. E aí cheguei lá, eu tava ensopada. Aí só fiquei com a capa de chuva e na hora da largada eu tirei para sair já sem capa. E aí a chuva baixou também na largada, deu uma baixadinha. Então eu não estava com fome em nenhum momento. E aí, daí eu usei só os suplementos da prova que eu já ia usar, enfim, né? Tava tudo já no esquema ali para levar. E o que você mais achou difícil, hein, no percurso de Boston? Sem dúvida, a segunda metade da prova é a mais punk, porque tem as maiores subidas, né? É um percurso sobe e desce toda hora, então a gente começa descendo, né? Eu, assim, desinvestei na largada. Não era para eu desinvestar, mas é natural, assim, você tá com todo mundo junto ali numa descida, não tem como, né? Mas aí logo vem uma subidinha e aí ele... 1,5 km. É só 1,5 km de descer. Então, ai gente, uma delícia, juro. E aí, depois você vai, né? Aí você tem que pensar também, né? Se você for que nem uma louca, você vai quebrar, óbvio. Então, né? Aí vinha a consciência à tona, né? Voltava. E aí, o que eu achei mais difícil foi depois ali nos 32, né? Heartbreak Hill, você achou difícil? Olha, eu tava tão gostoso ali aquela prova, cara, que eu achei ela mais difícil. Sim. Mas ela não é uma super, mega, ultra subida. A gente aqui pega muito, muito pior. Sim, biologia. Né? A biologia é 20... Matão. Exatamente, muito pior. Então eu tava esperando uma coisa muito pior. Então, porque normalmente, como a gente treina muito na USP,
falam muito pra gente pegar biologia e matão. Então a gente imagina uma Heartbreak Hill assim. Isso, e eu tava esperando ela, né? Cadê ela? Cadê a biologia? Cadê? E não é, né? Ela é longa, mas ela não é tão inclinada. E aí, quando tem uma faixa, né? Quando você cruza a Heartbreak Hill, e aí eu falei, gente, passou. Aí tem uma descidona assim, eu falei, eu abri os braços, fiz assim, vamos. Só que depois tem outra subida, né? Tem. Essa me quebrou. Eu fechei os braços. Você sabia que essa me quebrou. Eu acho que eu fui tanto pensando na Heartbreak Hill que eu falei, ufa, chega. Chegou. E de repente chegou outra. É assim mesmo. Cadê? Mas falaram que aí, volta o braço, toma seu gel, fica quieta. Mas aí depois no final, gente, é tanta gente gritando, tanta gente, parece que eles te levam, né? Parece que eles te empurram, assim. E pensei, no 30, eu fiz até um post sobre isso. No 38 eu falei, cara, eu não acredito que tá acabando. Eu não queria que acabasse. Tava muito gostoso. Aquela sensação que eu tava sentindo. De maratona. Só quem faz maratona entende. Exato. A sensação de você estar numa maratona. Exatamente. Você tá quebrado, você tá cansado. Mas a sensação da emoção, do coração, ela é muito grande. É muito grande. E é uma coisa que não dá pra... A gente tenta explicar, né? Mas não consegue, assim. É muito difícil de explicar. Não, acho que não dá. E quem ouve a gente falar, fala louca. Fala, gente. A gente louca, é um pouco louca. Mas é o que a gente escolheu, né? E a gente adora. E você foi muito bem, né? Eu fui super bem. No meu relógio, eu coloquei, o Ricardo, meu treinador, pediu para eu colocar quilômetro a quilômetro. Então, eu não sabia quanto tempo eu estava fazendo, eu sabia o meu quilômetro. Então, eu sabia que no meu quilômetro 1 eu fiz tanto, no meu 2... E eu só fui ver meu tempo final depois. Quando você chegou, porque lá é muito... as milhas, os relógios, você não sabe se é da tua onda, né? Tinha você até, fica muito atrapalhado, tem uns né? relógios, só que tem cada onda é uma coisa. Eu não sabia se era milha, se era quilômetro, eu fiz uma bagunça lá, eu falei, eu não vou olhar mais nada, porque também eu não sei, isso vai me influenciar, pode ser pro bem ou pro mal, então tchau, não vou olhar. E aí, eu achei que eu tinha ido mais ou menos igual a Porto Alegre, porque eu tava, pelo pace ali que eu tava, eu me conheço meu corpo. Cara, quando eu fechei o Garmin, aí eu falei, putz grila, pra não falar outra coisa. Eu não acreditava no que eu tinha feito. Eu baixei 11 minutos de Porto Alegre. Muita coisa, né? É muita coisa. Eu não... Para uma prova muito mais difícil, mais né? Mais difícil. E o que você acarreta a essa evolução? Treino. Eu fiz um ciclo conte, Grazi, a gente quer saber. O que você tá tomando que a gente quer tomar? Olha, eu vou te falar. Não, às vezes, eu acho que eu conversei até com a Bibi. A nossa evolução, ela se dá por uma disciplina maior, por uma mudança na alimentação, por uma mudança de treinador, então assim, por uma fase da vida, então, por uma autoconfiança maior. Então, assim, algumas coisas mudam a nossa evolução. O que você acha que foi a sua? Eu mudei de assessoria. Quando você muda, você... É um gás que te dá também, sabe? Uma motivação. Uma motivação. Sim. Então, isso foi legal. Eu fiz um ciclo de maratona de 5 meses. Então, eu nunca tinha feito um ciclo de 5 meses. Eu sempre fazia ciclo de 3 meses. Então, eu treinei por 5 meses, focada na maratona. Eu mudei muito a minha alimentação dessa vez. Então, eu emagreci... Eu cheguei lá com 5 quilos a menos. Muita coisa. Isso muita coisa. Muita diferença. Que é o que eu estava te falando. Em Buenos Aires, eu fui 4 quilos a menos do que eu fiz Boston. Eu fiz Boston em abril com um peso, eu acho que eu fui com 58 quilos para Boston. E Buenos Aires eu estava entre 53 e 54. E a diferença é gritante. Você fala, 4 quilinhos, mas é gritante. Mas você carrega, né? Você carrega 4 quilos a mais. Você diminui ali uns 20 segundos de ritmo ao menos. Foi isso. Eu cheguei, assim, muito magra.
abri mão de comer muita coisa. Parei de comer algumas coisas mesmo. E aí a gente também tem que entender isso, que são fases. São fases. Você não vai ficar nessa alimentação e nesse volume de treino o ano inteiro. Exato. Eu sempre falo para os meus pacientes isso. Pré-competição, você vai ter um corpo. Isso. Mas esse corpo, ele não se sustenta por 365 dias. Sim. Você vai ter que entender que você vai abrir mão um pouquinho mais, vai comer, o volume de treino vai baixar. E você vai voltar a ganhar 2, 3 quilinhos e tá tudo bem, você tá linda. Tá ótimo. Só que quando você disciplinar de novo, você dá aquela secadinha. É isso. Eu acho que isso fez muita diferença. Porque eu comecei também, uma coisa que eu acho que mudou na minha alimentação, que isso eu vou levar para minha vida. Eu tô comendo menos em quantidade. Porque às vezes as pessoas estipulam alguma coisa para você e fala assim, não, come, mas aí às vezes o seu corpo fala, talvez você não precisa de tanto para fazer um treino de, sabe, os pré-treinos, assim, sabe? Principalmente depois dos 40, eu sinto isso. Então, é porque eu sinto que com 35 eu tinha um padrão alimentar e eu mantinha o meu peso, ou às vezes até emagrecia. E depois dos 40, aquela quantidade me faz engordar. Mesmo tendo a mesma idade, a mesma altura. Algum tá treinando mais do que eu treinava aos 35, treinando muito mais, porque hoje eu treino 7 vezes na semana. Eu sinto que eu engordo, então eu tenho que diminuir a quantidade, não é restringir um grupo de alimento. Vou restringir o arroz. Não. Se eu punha 4 colheres de arroz, hoje eu tenho que pôr 3, 2. Às vezes à noite, se eu não tenho um treino intenso no dia seguinte, eu vou fazer sem o arroz. Se eu comia uma fruta, um iogurte, granola, agora eu vou comer só o iogurte. Mas aí é quantidade mesmo, né? Eu senti isso, que eu comecei a comer o que eu me sentia saciada, não o que eu deveria comer porque todo mundo come, sabe assim? Então, isso me fez emagrecer. E também entender que quando vem uma fome, eu tô com muita fome, é porque às vezes eu fiz um treino intenso, é porque um dia eu trabalhei mais, e aquela fome a mais, eu vou comer comida e vou pôr um pouco mais. E entender que o restante não. Não tem um padrão, né? E isso que você falou de comida, eu tô comendo mais comida. Eu já fui muito a louca do suplemento. Então eu trocava. Ao invés de comer um frango, eu vou tomar whey protein. Cara, eu diminuí os meus suplementos e eu aumentei a comida de verdade, sabe? Isso pra mim, eu não comia. Teve uma época, gente, que eu não comia salada. Eu não comia salada. E aí eu comecei a ver, eu falava, gente, mas eu não como salada mais. Sei lá, era tão focado no carboidrato por causa do treino, não sei o quê, na proteína por causa do... E aí eu comecei a deixar de comer as coisas. Eu não vou comer salada para não passar mal no treino, não ir no banheiro. Não me dá vontade de ir no banheiro. Aí eu falei, gente, mas espera aí, eu não tô comendo salada, eu não tô comendo fruta. Chegou uma época que eu não comia comida, né? E eu tomava os suplementos. Então, isso também mudei. E sentir o corpo, né? Sentir quando falta energia, sentir, não comi direito, tá me faltando energia, sentir uma dor de cabeça, um cansaço extremo de treino, então alguma coisa ali faltou, e ir ajustando, hidratação, né? E ajustando, né? Eu fui conhecendo o meu corpo em relação à comida, sabe? E os treinos, por ter mudado de assessoria, você acha que ficaram mais intensos? Mais, eu senti. E você acha que treinos mais volume ou mais intenso? Ou os dois? Mais volume. Quando você muda toda uma metodologia, então, né, tem uma mudança, e aí você sofre, eu sofri muito no começo, muito, até entender aquilo, né, o que era aquilo ali, e depois você se acostuma, né, mas a mudança, ela te gera um desconforto, né, muito, muito, eu fiquei bem desconfortável, porque eu estava muito acostumada ali, né, certinho, fazer. E aí, de repente, você muda tudo ali, você fala, ai meu Deus, será? Será que é isso aí? Será? E foi a melhor coisa que eu fiz, porque me estimulou muito, sabe? Me fez sair da zona de conforto. Então, eu tinha estabelecido para mim um pace de tal. Eu vou ser esse pace aí, ó. Eu corro a 4,50. Eu sou a 4,50. E acabou, eu me limitei. Quando eu mudei,
mudou tudo isso, acabou isso, acabou. Então eu tive que me descobrir, entender o meu corpo e correr riscos, né, de quebrar, e aí foi aonde que eu acho que eu evoluí, sabe? Eu arrisquei, eu falei, vamos, bora, vai. Às vezes é necessário a gente mudar. Né? Mudar a alimentação, mudar o treinamento, mudar o fortalecimento. Você fortalece? Fortaleço. De 2 vezes por semana. Nesses ciclos, né? Quando eu não estou em ciclo, eu consigo fortalecer 3, 4, quando o volume está baixo. Quando começa ciclo de maratona, 2 vezes, não encaixa mais, né? E aí faz o corpo inteiro 2 vezes, um treino de qualidade, Isso. Né? Eu tento concentrar tudo em 2 vezes por semana. E outra, né? 44 anos já pede. Não dá pra fazer só elástico, né? Gente, eu brigo. Gente, depois dos 40 não vem com essa coisa de mobilidade elástica. Ok, tem que fazer. Mas é acrescentar, porque se eu não fizer musculação, exato. Balanga tudo. Porque agora não é querer ficar com a bunda na nuca, é querer não ficar com a bunda no chão. É bem por aí o negócio. Por isso, né, gente? É tentar manter um pouquinho, né? Tentar deixar mais ou menos ali o negócio. Mas agora eu vou tentar voltar a fazer pelo menos mais uma vez, 3 vezes, para também até aliviar os dias ali, voltar a fazer bike, que eu gosto também. Durante o ciclo eu não consegui fazer, pedalar. Tem que tirar, né? Não tem como. Começou a ficar demais, assim, aí eu falei, não dá, não. E aí agora vai diminuir um pouco, né? Então vai dar pra... Então esse é o segredo, né? Esse é o segredo. O segredo é treinar, é mudar a alimentação, é fazer esforço, é ter disciplina, né? Que a evolução vem e ter paciência, né? Porque às vezes, é o que eu falo, a gente fala assim que você evoluiu, mas se a gente for contar isso em meses, são 2 anos, 3 anos, né? Não são um mês. É muito tempo. Foi 2018, gente, sabe? A primeira. Então, foram anos e anos de ajustes e de sofrimento e de lesões, me machuquei. Aí você aprende com a lesão também, né? Então, acho que eu até falei esses dias, falo, cara, quem começa a correr e já quer fazer uma maratona, se fosse perguntar para mim, eu ia falar, não faça isso, porque você ainda não se conhece na corrida, né? Eu acho que tudo é uma construção, é um caminho, né? Eu acho bonitinho a Gabi. Todo mundo pergunta para ela, Gabi, quando você vai fazer sua maratona? Quando você vai fazer sua maratona? Porque seus pais fazem, né? Aí ela fala assim, não, ainda não é a minha hora. Claro que não. Nossa, ainda não é a minha hora. E eu nem sei quando eu quero fazer. Eu acho bonitinho essa maturidade dela. Essa maturidade de não querer fazer para se mostrar que fez uma maratona. Né? E outra, ela treina super e a gente sabe que ela vai arrasar. Mas assim, pular esse caminho que é tão gostoso, né? É tão gostoso você evoluir nos 5, evoluir nos 10 e evoluir na meia e se conhecendo, né? Quando você chega lá na maratona, você tá pronta, né? Então, e uma coisa que a gente estava conversando, né? De cobranças. Hoje a mulherada tá se cobrando demais, então já precisa fazer uma maratona para se tornar uma corredora. Não, cara, se você saiu e correu daqui até a padaria, você já é uma corredora, né? Não é isso, cara. Acho que não é. Agora a pergunta que não quer calar. Vou fazer para a Grazi também. Ai, que medo, que medo. Seja sincera, abra o seu coração. Você, como mulher, quando você faz uma prova, você hoje corre muito bem, né? Você é uma inspiração para muitas mulheres. Acredito que muitas mulheres se inspiram, né? Em você como mãe, como profissional, corredora. Mas tem algum momento que o fato de você olhar para as mulheres evoluindo tanto, você se chega a cobrar mais e achar que você não é tão boa? Isso já te afetou em alguma vez? Já, muito, muito, muito. Teve uma fase aí, acho que 1 ano, 2 atrás, cara, isso me deixou quase louca, porque eu terminava ou um treino, uma prova, que eu tinha ido bem. Sim. Que eu tinha ido bem.
no meu tempo, no meu pace, no dia. Tem o dia, né? Às vezes tem dia que você tá bem e tem dia que você não tá bem. E aí eu vi as outras. O Instagram faz isso com a gente, gente. Eu olhava, aí você entra lá no dia da prova, todo mundo posta a prova. Aí você olha lá e fala, putz, ela fez isso, mas como que ela fez isso, cara? Ela fez esse tempo. Eu comecei a entrar nessa. E isso começou a me afetar total, assim, é o que você falou, você se acha péssima, horrível. Porque como que ela faz e eu não faço? Acho que eu consigo. O que eu tô fazendo de errado? Você não tá fazendo nada de errado, cara. Você tá ali. E outra, é um prazer, é um lazer. Para mim, começou a virar uma competição. Briga de egos. Aí eu falei, gente, mas por que o que é isso? Para. E aí também eu falei, cara, deixa eu tirar minha cabeça daqui, deixa porque eu focar senão em ela mim. vai me decepar. Vou parar de correr, cara. Vou parar de correr, que é o que eu vim fazer aqui, é o que eu quero fazer, né? E aí eu parei de ver. Se você me perguntar os tempos das pessoas, eu não vou saber. Me falaram os tempos de um monte de... Vem me falar as coisas. Mas eu entro aqui e saio aqui, gente, porque eu não decoro, minha memória é péssima. E eu não sei, assim, sabe? Porque eu olho para mim, olho minhas coisas e fico feliz das outras pessoas terminarem bem, felizes, sabe? Isso eu adoro. Eu adoro ir lá abraçar, falar, meu, parabéns, ver que a pessoa se esforçou, ver que a pessoa deu o que ela tinha que dar ali naquele dia, do jeito que ela estava. Às vezes passou mal um dia antes, cara, foi lá e arrebentou. Então, assim, porque a gente conhece, eu acho que a gente conhece, claro que tem pessoas que a gente não conhece, mas a maioria a gente conhece e sabe quem é de verdade, mulher. A gente sabe quem treinou, quem está evoluindo, a gente sabe a história da evolução. Então, é o que eu sempre falo, a gente sabe quem é de verdade. Né? E quem não é, e se a gente não sabe, se vê que aquilo ali está fazendo mal pra gente, a gente não tem que acompanhar, né? Não tem que acompanhar, porque hoje, infelizmente, é uma briga de egos, é uma briga da rede social, de querer aparecer, de querer ganhar um tênis, de querer ganhar dinheiro. Eu acho que como a minha cabeça como profissional, como eu trabalho com isso, eu sei claramente o que cada um faz, a evolução de cada um, e eu sei o meu, né? Eu sei que eu tenho que olhar para o meu, né? Não para cada um, o que cada um faz, né? É isso. E é uma realização pessoal, né? A corrida, pelo menos para mim, é uma realização pessoal. Claro, você forma um grupo de pessoas, você faz muitos amigos na corrida, muitos. Mas ela é para você se sentir realizada. Então, como você vai se sentir realizada querendo o tempo da outra pessoa? Não tem como dar certo isso. Não importa você fazendo em 4 horas, em 4 horas Exato, e meia, em 5 legal, horas. Muito é a sua evolução. É. Pô, se cobra, às vezes, um pouquinho mais. Eu fechei em 5 horas, eu vou tentar 4 horas e 40. Eu fechei 4 horas e meia, eu vou tentar 4 horas e 15. Isso. A sua evolução, sem se comparar, né? E se você também não quiser evoluir, treinar mais forte, tudo bem. Porque o que é importante é você estar ativa, é você aprender com o ciclo da maratona. Não é o ritmo, não é a velocidade que te ensina. E não é o que vai te trazer prazer, né? Às vezes você vai terminar num tempo e vai virar as costas e falar, nossa, sabe? É isso, as pessoas têm que descobrir o prazer da corrida. E às vezes o prazer da corrida é isso, terminar em 5 horas uma prova, cara, e tudo bem, né? E o gostoso da corrida, você tem que descobrir qual é o seu, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de evoluir. Então eu gosto de fazer um tempo bom para mim. Por isso que eu evoluí. Mas assim, tem gente que não, e tudo bem, e deixa, e curte. Que é o que eu falei com a Bibi, cara. Você tem que pagar o preço. O querer, eu quero fazer uma meia maratona 2 minutos abaixo. 2 minutos abaixo, parece tão pouco, mas eu vou ter que pagar um preço muito maior.
um preço de treinar mais forte, de melhorar a velocidade dos treinos de qualidade, de me controlar mais na alimentação, de abrir mão das exceções. O esforço vai ser muito maior. Então é o que eu falo, às vezes hoje eu não quero melhorar esses 2 minutos, porque hoje eu não quero pagar esse preço. Pode ser que daqui 6 meses eu queira. Exatamente. É isso. E aí você tem que pagar o preço por também evoluir, né? Não vem fácil falar assim, eu quero evoluir. De repente, você evolui, né? Não. De repente você evolui. Não, impossível. Que bom bater um papo com você. Ai, adorei. Saber da história. Ficaríamos horas. Horas tomando café, água na caneca de Boston, né? Gente, essa caneca, olha essa caneca. Coisa linda, hein? É isso, a gente... todo mundo te conhecer sua história, conhecer histórias de mulheres inspiradoras, pra gente se inspirar em quem é de verdade. É isso aí. Obrigada, adorei. Obrigada. Beijo. Adorei. Beijo pra vocês. Beijo, gente.